Chegamos a mais um episódio do nosso ApariCast, o podcast sobre beleza, tecnologia e processos. Seja bem-vindo. Olá, esse é o ApariCast, eu sou o Bruno Galdino. Fabiana Fernandes. E nós ajudamos donos de negócios da beleza a usarem ferramentas de inteligência artificial para aumentarem sua produtividade e os seus ganhos. Certo, Fabi? Isso aí. Muito bem. E o nosso tema basicamente é esse. Nós vamos agora destrinchar um pouquinho do porquê que os donos de negócios da beleza precisam passar a utilizar hoje, Fabi, as ferramentas de inteligência artificial dentro do setor da beleza para melhorar a sua produtividade, para melhorar os seus ganhos. Será que tem como? Bom, primeira coisa é entender se já está usando, né? Se isso já está no nosso setor, né? Se isso já né? está acontecendo. Na verdade, para quem acompanha tecnologia, isso já está acontecendo em todos os setores, né? Então, é muito importante que a gente consiga olhar para dentro do nosso setor, o setor de beleza, um setor muito rico, né? Que gera uma economia muito grande, né? E a gente está falando aqui a nível Brasil. Então, nada melhor do que a gente se adequar, começar a utilizar e navegar também nessa onda, e tirar, né? o melhor dela para que o nosso negócio possa evoluir. Ô, Fá, e quando a gente fala para os nossos ouvintes ou quem está nos assistindo, fala de inteligência artificial, a gente acha que só empresas grandes, gigantescas vão usar, é um negócio meio complexo para se trazer, né? O setor da beleza, a gente não tem como trazer isso. Não, sabe o que é engraçado? Antigamente, quando falava de tecnologia, o setor da beleza ficava tranquilo. Porque, imagina, nunca vai chegar na gente, né? Nunca vai chegar na gente. Nunca que um robô vai cortar o cabelo. E aí, de repente, isso meados do ano passado, 2020, final de 2023, 2024. Puta, o negócio da unha. A gente começou a ver no Instagram robôs, né? Ainda não é uma realidade aqui, mas nós começamos a ver máquinas colocando cílios. É verdade. Né? E cílios é um negócio tão detalhista, extremamente delicado, numa área muito delicada, nos olhos. Mas se a gente for parar para analisar, voltar um pouquinho, por exemplo, sei lá, a gente fala, não vai chegar num setor. Eu concordo, inclusive tem alguns amigos do setor, inclusive donos de grandes negócios da indústria de cosméticos, por exemplo. E eles comentarem assim, é um negócio que não vai chegar. Só que se a gente parar para analisar, dentro da medicina, o médico ele já consegue utilizar a inteligência artificial, a tecnologia, para fazer cirurgias extremamente delicadas. Ó, você agora citando uma região que é extremamente delicada, que é a região dos olhos, e já tem mecanismo de inteligência artificial para fazer esse procedimento. Então, e a ideia Caramba. aqui, na verdade, é uma quebra de paradigmas, né? Total. Nós, quem somos nós, só porque a gente trabalha hoje com o manual, o cortar o cabelo, o prestação de serviço, e quem disse que isso não vai chegar até nós, né? E a gente já está chegando. Já né? está chegando, e aí como que a gente vai se adaptar a tudo isso? O que vamos utilizar, o que vamos estudar, né, para que a gente possa ter essa aplicabilidade e dentro de tudo isso, como que a gente pode tirar vantagem. Perfeito. Né? E o negócio é o seguinte, se você está chegando por aí agora, já quero aproveitar, inclusive falar contigo, já curte aí o nosso podcast, se você está assistindo, por onde você estiver, curte, já nos qualifica se você estiver também pelo podcast, se você estiver nos vendo, e também, por favor, envie aí para alguns dos seus amigos, porque para você enviar para um gestor de negócio da beleza, que também precisa entender um pouco como melhorar o seu protocolo, os seus procedimentos dentro do seu negócio, isso também vai ajudá-lo. Por quê? Porque aqui é o lugar para a gente falar sobre tecnologia dentro do nosso setor, mas, sobretudo, a gente falar também dentro desse grande setor que é o universo da beleza, né, Fá? Isso. Agora, sim, para a gente conseguir contextualizar um pouco melhor tudo isso, a gente pode falar de 3 problemas básicos que geralmente acontecem dentro desse setor, que é falar sobre o mundo financeiro, né, o cuidado financeiro, gestão financeira. Talvez um segundo ponto para a gente falar é a questão de ter o controle, gestão de pessoas. Então,
desde contratação, desde talvez problemas que se tenha lá dentro e por fim também talvez alguma questão de marketing. Talvez vocês que estão nos assistindo possa passar por isso, possa ter alguma dificuldade. Acho eu, por estarmos o tempo que nós estamos nesse setor, que um dos principais é o assunto finanças, né? Gestão financeira. Então, se a gente for parar para analisar, a gente sabe, a gente já ouviu de alguns amigos, inclusive tem alguns casos específicos que a gente sempre traz como história do tamanho da dificuldade que essas pessoas passam, né? Então, se a gente for parar para analisar, sempre foi muito dificultoso para a pessoa lidar com isso, gerar conhecimento ou até mesmo entender a importância disso, né, Fá? Entender a importância do processo do cuidado de gestão de finanças dentro do negócio da beleza, né? Na verdade, muitos gestores aprendem errando. E talvez esse não seja o caminho. Perfeito. Né? Então, assim, por que não ter um amigo, companheiro que vai trazer as respostas para a gente em tempo real? Ligar lá para você, tipo, 10 da noite, que entende desse setor. Fá, me ajuda! Ou alguns amigos nossos que são... É óbvio que o seu tempo... Óbvio que o seu tempo é um tempo escasso. Meu tempo é um tempo escasso. O seu tempo que está aí também nos assistindo é um tempo escasso. Você falou uma coisa sensacional. Ter um amigo para que a gente possa recorrer a hora que for preciso, mas essa que é a questão. Às vezes o cara que está lá, ele, além de ser o gestor, ele também é um profissional. Então ele vai parar ali numa sexta-feira, no final de uma quinzena, 8 da noite, 9 da noite, e aí ele vai, como é que ele vai pensar em números? Para quem ele vai ligar, né? Vou deixar talvez aqui o WhatsApp da Fabi para você. Para quem ele vai ligar? Como é que ele vai fazer com isso? Uhum. Teoricamente, no mundo sem inteligência artificial, é esse caminho que a gente ia ter que ir. Aprender e até mesmo errando. Aprender errando. Né? Então, assim, qual caminho nós não devemos seguir? Aprender errando. Perfeito. Né? Então, fazendo o caminho, trilhando aquele caminho. Exatamente. Só que às vezes dói, né? Dói bastante. Dói bastante. O dinheiro acaba. O dinheiro acaba. O nosso negócio pode falir. Verdade. Né? Então, acho que o caminho se a gente puder ter essa ajuda, ter alguém para trocar essa figurinha. É o errar rápido, né? Errar rápido e já passar para a próxima fase e acertar. Né? Se a gente sabe o que não fazer, já é um caminho. Perfeito. Né? Então, basicamente, o que nós queremos também fazer um pouquinho aqui hoje é gerar clareza para você que é gestor de algum negócio desse macro sistema que é o mundo da beleza. E quando a gente fala do universo beleza, a gente está falando de donos de salões, a gente está falando de barbearias, a gente está falando de clínicas estéticas, de esmalteria, algum tipo de negócio que você presta serviço dentro do universo da beleza. Esse podcast é para você. Essas dicas que estão aqui também servem para essa galera, né, Fá? É isso aí. E a pergunta é, como você está utilizando inteligência artificial nos seus negócios? Cara, e dá para fazer, tipo assim, uma inteligência artificial que a gente pode, óbvio que eu já sei a resposta, mas que a gente poderia estar falando para essa galera, que a gente vai começar a orientá-los, dar dica, mostrar a usabilidade. Qual seria, Fá? Bom, acho que antes de tudo, a gente poderia falar, pelo menos até para contextualizar, sobre os guardiões. Boa. Né? Boa. O que é um guardião para você, Bruno? Guardião, para mim, é uma pessoa que ele tem uma simbologia de muita força, para mim, e que ele tem um poder muito grande e que ele vai, de alguma forma, me proteger, ou proteger minha família, ou proteger meus negócios. Então, para mim, a primeira expressão que vem de guardião leva, às vezes, até para uma questão meio que espiritual, sabe? Assim, tipo, pensar assim num guardião, aquela coisa toda. É um cuidador. Que é um cuidador. Para mim Só que para mim é um cuidador muito poderoso. Muito grande, muito poderoso. Tá. Então, acho que vamos começar por aí. Nesse caminho? Vamos começar nesse caminho, porque eu concordo com você, é um guardião super poderoso, né? Só que esse guardião super poderoso, ele é especialista em um assunto. Show. E quantos assuntos a gente tem dentro de um salão de beleza? Meu Deus do céu, vamos começar a enumerar. Se a gente for parar para analisar, a gente falou primeiro de financeiro. Então, se a gente for parar para analisar dentro do financeiro, talvez a gente ache que abre aqui mais umas 20 caixas aqui falando de financeiro. Sim. A gente pode falar tipo de talvez do próprio marketing que a gente falou. Então, quantos assuntos dentro do marketing? E hoje, por exemplo, o assunto que mais se fala é o marketing digital, né? Então, como é que a gente usa o marketing digital? Como é que a gente usa as redes sociais? Como é que a gente gera o bendito do conteúdo para a rede social, para impactar cliente? Como é que a gente faz um tráfego pago? Como é que a gente faz um tal do bendito de criativo? E por fim, como a gente colocou aqui, o terceiro, que é lidar com pessoas. Então, como é que faz uma contratação?
né? Como é que faz uma parceria com outro profissional. Então tem vários temas aqui que eu colocaria, que é bem amplo a necessidade que se tem dentro de um contexto de um salão. Então por aí vai, e fora todos os outros, né? Então, o ApariCast, o Apari hoje ele veio estudando muito esse mercado. Boa. Né? E trazendo esses guardiões. Entrando nesse universo da inteligência artificial, né, Fá? Entrando nesse universo de inteligência artificial e trazendo os guardiões para cuidar de cada área do salão de beleza. Tá. Então tá bom. Então você falou tipo que existe o guardião, você conseguiu mexer com a minha cabeça, eu consegui visualizar mais ou menos o que é um guardião, e você usou uma palavra de especialista. Então você perguntou sobre alguns temas que nós temos dentro desse setor. Você está querendo me dizer então que para cada setor que existe dentro do universo de negócios da beleza, pode existir um guardião especializado? Exato. Então, imagina, vamos trazer para uma situação real. Você está fechando o mês do seu salão de beleza. Certo. Você precisa fechar seus números. Sim, sim. Né? E aí, você precisa falar com o seu contador. Que horário que o seu contador hoje está disponível? Das 9 da manhã até, no máximo, às 18 horas. Um horário comercial. Horário comercial total. Imagina se você... óbvio que muitas vezes nós somos donos do salão e também Sim. somos profissionais que trabalhamos. Sim. Né? E, às vezes, fazer toda a parte burocrática, financeira, acaba ficando... Cansativo. Para o dia de folga, Sim. para um outro dia. Horários que ele não está lá no salão, que às vezes ele está lá 9, 10, 11 da noite, ele está lá fazendo atividade a mais. Isso aí. Então, assim, imagina que você tem um guardião cuidando de você, um guardião contador, especialista. Peraí, um guardião contador? Contador. Não é contador de história, não. É aquele contador financeiro. Caramba. Que vai te ajudar no fechamento dos seus números, que vai te orientar. Né? Então, assim... Peraí, então, em vez de eu pegar aqui o telefone 10 da noite, na hora que está fazendo lá todo o momento que sobrou para cuidar lá das finanças do salão, e faz mais ou menos daquele jeito, porque a pessoa geralmente que é dona de um negócio, vamos colocar como salão de cabeleireiro, ela geralmente é profissional e geralmente não entende muito de números. Então ela vai fazer meio meia boca, essa é a verdade. E aí, em vez de pegar o telefone e ligar lá para o contador 10 da noite, tem alguém que é o tal do guardião especializado. É o guardião especializado no assunto. E eu posso acioná-lo. Ligo para ele. Você vai acioná-lo, porque ele vai ser um guardião que vai estar cuidando de você 24/7. Cacetada, 24/7. Ou seja, peraí, eu vou pegar o telefone, ligo para ele a qualquer momento, a qualquer horário. Esse guardião especializado em finanças, ele vai me atender, vai me orientar, vai me ajudar a fazer todo o processo financeiro do meu negócio, da beleza? E talvez, né, você vai também aprender a falar com esse seu guardião, mas imagina, você entrega os dados para ele e ele te dá o feedback sobre, olha, você precisa prestar atenção aqui, por exemplo, na soma total da compra de produtos, por exemplo. Sim, sim. Né? Então, assim, te trazer já feedbacks específicos do que está certo, do que está errado, do que poderia ser melhor. Então, trazer inteligência artificial para cuidar do nosso negócio, né? Então, por isso, a gente não precisa ter medo, a gente precisa abraçar. Trazer a inteligência artificial para dentro. Entender o quanto aquilo vai ser benéfico para que a gente consiga resolver, ser mais produtivo e também ter mais lucro, por que não? Porque se eu tenho feedbacks que, de repente, eu nem teria com um contador que eu ligo todo mês, porque eu estou vendo que aquilo está certo, continuo no caminho. E ele está cuidando também de outras 50 empresas, Fá. Exatamente. Se está errado, vamos consertar e para o próximo mês conseguir fazer o lucro que a gente precisa. Tá. Agora, pera lá, uma coisa que vem na cabeça. Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um universo meio complexo. Eu tenho que entender de codificação, eu acho que eu vou ter que entender de um monte de coisa aí que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos vendo ou nos assistindo ou nos ouvindo não entende muito. Sim. Então, como é que ele pode adquirir um guardião, ou então, até melhor, para ainda trazer um processo de contextualização?
Aonde se cria esse bendito de guardião? Quem é ele? É difícil de mexer? É fácil para mexer? Qualquer um pode ter acesso, por exemplo, a uma ferramenta de inteligência artificial dessa para ter, então, ele à disposição 24/7, como você falou. Como é que seria isso? Bom, a gente pode dizer que qualquer área, né, a gente pode ter níveis dentro dessa área. Então, Sim. nós podemos ser usuários, Sim. né, e podemos ir avançando dentro de cada área. Sim. Né? Então, assim, Sim, a total. mesma coisa a gente pode dizer sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, podemos ser usuário, né? Ir lá, entrar dentro, por exemplo, do ChatGPT, fazer perguntas e dentro do que ele entende sobre aquele assunto, ele vai te responder da melhor forma possível. Que, inclusive, essa é a ferramenta. Essa Essa é uma das ferramentas de inteligência artificial que a gente vai orientar agora para quem está nos vendo, nos ouvindo, Exato. a utilizar ChatGPT. ChatGPT. E como é que a pessoa faz para ter acesso a essa ferramenta? Olha, então, como sempre, até como usuário ou como uma ferramenta paga, Tá. né, a gente consegue ter a usabilidade Tá. no modelo free, Tá. né, que não paga, Tá bom. ou se você quer utilizar mais Mais funcionalidades, Funções, tem a versão paga. tem a versão Tá bom. paga. Você acha né? que a gente pode, inclusive, pedir para a equipe de produção, que está, inclusive, aqui atrás dos bastidores, tá o Cris, tá a Rebeca, a gente queria agradecer esse time que está junto com a gente, dando sempre esse apoio e suporte, fazendo tudo isso, essa mágica acontecer, né? Podemos colocar, talvez, um link aqui dessa ferramenta para ajudar as pessoas que estão nos acompanhando também? Podemos sim. Perfeito. Então, o primeiro ponto já vai ser colocado para você aí, para que você possa entender o que é esse universo, entender qual é essa ferramenta. A ferramenta chama-se ChatGPT. E com essa ferramenta então na mão, Fá, essas pessoas conseguem de alguma forma respirar um pouco mais tranquilas, porque dentro dos universos que elas não têm conhecimento, elas não estarão mais sozinhas. É isso? Então, não entendo de finanças. Eu vou ter alguém para me ajudar, como você falou, desse guardião. Agora sim, quando a gente fala voltando um pouquinho do guardião, eu consigo acessar o ChatGPT e não automaticamente já ter acesso a esse guardião. Eu vou acessar, por exemplo, o free, o gratuito. Eu não tenho acesso a esse guardião, eu vou lá usar a ferramenta e ela vai me ajudar, por exemplo, sobre finanças, sobre gestão de finanças do meu negócio de beleza, certo? Isso. Na verdade, a gente precisa entender que dentro da ferramenta de inteligência artificial, quanto mais nós soubermos conversar com ela, Legal. né, mais ela vai nos entender. Legal. Então pensa, se eu fizer uma pergunta aberta para você, você pode me dar qualquer tipo de resposta. Tá. Cada vez que eu sou mais específica, Tá. você tende a me dar uma melhor resposta. Sim, né? sim. Então, a mesma coisa é com a inteligência artificial. Nós precisamos aprender a perguntar para ela o que a gente realmente quer saber. Né? Legal. E aí a gente pode escalar a inteligência artificial de algumas formas. A gente pode simplesmente ir fazer perguntas abertas, né? Ou a gente pode desenvolver prompts, e aí quem estiver navegando um pouquinho melhor dentro de inteligência artificial vai saber o que é. Tá. E esses são os que nós chamamos, inclusive, dos nossos guardiões, é isso? Não, ainda não são os nossos guardiões. Tá. Na verdade, é realmente saber conversar com a inteligência artificial e pedir para ela, numa forma ordenada, Tá. né, o que a gente quer que ela traga de resposta. Tá? Então, a gente estrutura uma pergunta muito bem feita. Então, isso é um prompt muito bem criado. Por exemplo, eu posso criar um prompt para gerar uma imagem, e aí eu preciso ser muito específico, dizer o seguinte: olha, eu gostaria de ter uma foto de uma modelo saindo de um rio, e aí eu vou especificando o que eu quero. Eu preciso, no meu olhar, descrever aquilo para a inteligência artificial. Show. Para que ela possa entender Sim, o que eu quero. sim. Né? Então, quanto mais específico eu for, maior a chance dela me trazer o que eu estou pedindo. Você trouxe um ponto que é importante, então beleza. Então, para a gente dar esse comando e essa ferramenta, então, passar a nos ajudar a tocar a gestão de um negócio da beleza, ele vai depender da informação que nós gerarmos para ele. Então. Exato. Então, assim, por exemplo, aí eu vou deixar um pouco mais... geralmente, o entendimento das pessoas que fazem a gestão, de novo, eu aperto de novo esse botão da gestão financeira, tem uma visão muito superficial. Então, por essa razão, se ele tiver um conhecimento superficial,
o comando que ele vai dar para a ferramenta, ela vai se basear um pouco naquilo que ele tem. Então, talvez as informações e a ajuda pode ser um pouco superficial? Pode. A inteligência artificial ela é extremamente inteligente, mas ela é ampla, né? Então, por exemplo, se eu pedir para a inteligência artificial fazer uma conta e eu não for tão específica, imagina que eu estou conversando com ela e pedindo uma conta, mas de repente eu queria uma conta contábil. Tá. Então, assim, a conta contábil ela é diferente da conta normal. Entendi. Né? Então, Entendi. assim, a gente pode obter resultados diferentes se a gente não souber ser específico na pergunta que estamos fazendo. Olha só que interessante. Então, o que a Fá também acabou de compartilhar com a gente é que quanto mais específico nós somos, melhor a ferramenta vai funcionar para te ajudar aí dentro do seu negócio da beleza. E, então, se eu não tenho tal informação, e vou contar que talvez uma parte dos gestores de negócio, donos de negócios da beleza, ele não tenha essa profundidade de conhecimento no setor de finanças. Existe alguma outra solução? Talvez aí que vai caminhando para o guardião? Começando, eu vou dizer para você, o importante já começa a ser usuário. Não importa se a gente está falando com um determinado assunto específico ou não. Então, a gente precisa começar a navegar e ser usuário. Tá? Perfeito. A segunda coisa, nós falamos de prompt. Tá. E agora a gente precisa abrir esse universo para os experts. Né? Perfeito. Para especialistas. Tá então, bom. lembra que a gente usou o exemplo, por exemplo, de um contador? Sim. Então, eu estou falando com alguém específico. Quando eu falo que é um contador, essa pessoa se formou em contabilidade e ela tem autoridade para falar sobre aquele assunto e para me orientar. Então, por exemplo, eu também, se eu quisesse falar, por exemplo, com um advogado, Tá. né? Então, eu posso fazer perguntas amplas para a minha inteligência artificial? Posso. Tá. Mas se eu estiver falando especificamente com um advogado especialista, por exemplo, vou pegar no nosso setor, na lei do salão parceiro. Tá bom. Se eu estiver falando com um advogado especialista nesse assunto, Certo. com certeza eu vou fazer uma pergunta e ele tem autoridade para me responder sobre aquilo. Perfeito. E pode, de repente, pegar um advogado que o cara tem muito conhecimento do setor, por exemplo, família, né? Ele atende muito bem, só que quando fala do assunto desse, o cara tá boiando, não faz nem ideia do que está se tratando. Entendi. E é um advogado. Exatamente. Entendi. Então, por exemplo, um advogado que está por dentro ou sabe sobre a lei do salão parceiro, vive a lei do salão parceiro, ele sabe me orientar. Então, quando eu tiver perguntas específicas para fazer para esse advogado, eu sei que ele vai me responder de olho fechado, porque ele vive isso, ele está por dentro da lei, né? Então, assim, ele está treinado com essa informação para poder me passar essa informação. Óbvio Perfeito. que baseado em leis, baseado em tudo, mas ele é uma pessoa que eu posso ligar para ele e falar assim, fazer qualquer tipo de pergunta. Por exemplo, chegou uma pessoa que tem 17 anos e vai trabalhar comigo, já é profissional. Eu posso contratar essa pessoa? Então, assim, cara, eu não sei, eu sou aqui a dona do salão e eu não sei, mas eu vou perguntar para ele. E aí eu falo com ele, eu posso contratar alguém que tem 17 anos? E aí, se tem todo um protocolo a ser tomado com essa pessoa, ele provavelmente sabe todo o caminho e, obviamente, vai te informar. Agora, se eu pergunto isso para o mesmo advogado, aliás, para um advogado também, o nome é advogado, mas a especialidade dele é família e não tem nada a ver com o setor da beleza, ele talvez vai ter que procurar informação. Leva-se mais tempo, né? E a gente sabe o quanto o tempo é precioso e a gente precisa dessas respostas muito rápidas. Tá. Eu acho que até para falar um pouquinho disso, a Boa. gente pode até testar, porque assim, Boa. O que a gente está falando aqui hoje sobre os guardiões, a gente tem uma bagagem muito grande, Sim, né? sim. A gente está trazendo essa bagagem e estamos criando guardiões e especialistas, né, em determinados assuntos que vão nos ajudar dentro do setor de beleza. Perfeito. E aí vou fazer então já uma préviazinha, a Fá já deixou aqui claro, então vai abrir então aqui um pouquinho, vai mostrar ali a usabilidade e tal, tudo. Queria aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, você viu que a Fá comentou que nós já estamos criando alguns desses guardiões, certo, Fá? Certo. Então é o seguinte, ó, de repente você fala assim, caraca, antes de te mostrar como é a usabilidade, como é que você vai fazer, como é que isso pode te ajudar aí no seu negócio, seja salão, barbearia, clínica estética,
Analytics, uma alteria, você vai ter agora o passo a passo de como fazer tudo isso para você gerar soluções. Mas assim, nós vamos mostrar um exemplo. O exemplo vai estar dentro do contexto de um especialista advogado para salão parceiro, certo? Exato. Só que existe um universo gigantesco, já existe alguns guardiões que já estão prontos para ajudar esse nosso ouvinte ou quem está nos assistindo, certo? Então, eu quero aproveitar e deixar um recado. Se você tem interesse sobre isso, nós vamos deixar um link aqui também, então, para que você possa estar sabendo mais ou até mesmo se inscrevendo, porque as vagas para ter um pouco mais de suporte, a gente está liberando um suporte, a gente vai ajudar, tem um treinamento, tem algo específico para como eu faço, como é que eu aprendo. Já já você vai entender a Fá mexendo ali, aonde é cada botão, onde funciona, como é que eu tenho acesso, como é que eu poderia ter acesso a todos esses demais guardiões. Vou fazer o seguinte, a gente vai colocar um link aqui, até porque as vagas não estão abertas, você vai entrar numa fila de espera, numa lista de espera, para quando for aberto, você vai poder ter acesso a esse treinamento. Mas agora exatamente não é o lugar certo para a gente falar sobre isso, porque não é o nosso tema. A gente não está aqui para falar sobre esse produto que a gente tem aí, mas quando se abrir a oportunidade, você vai ser o primeiro a ter acesso, porque você vai estar inscrito na lista de espera, certo? Então, dado o recado, existe aí alguma coisa que você pode futuramente, quem sabe, ter acesso e ter ajuda mais profunda. Assim, o nosso objetivo realmente é trazer isso para o campo de batalha, né? E que outros salões também possam ter essa ajuda. Vim com a gente, incrível, né? Exatamente, dos guardiões, né? E tá amparado ali, porque... Amparado. Quando é que a gente vai ter essas respostas, né, de especialistas 24/7 do nosso lado, a hora e que o a gente custo precisa? Disso? Exatamente. E o custo a gente pegar lá e chamar lá um especialista, advogado, 10 da noite, porque a hora que a gente conseguiu parar, imagina. Isso, assim, é o nosso negócio sendo amparado. Que né? maravilha. Então, bora lá então mostrar um pouquinho na teste? prática? Vamos supor então que a gente vai falar então do guardião. A gente vai falar do guardião agora da Lei do Salão Parceiro. Lei do Salão Parceiro. Então, existe alguns aqui nos demais podcasts, nos outros episódios. Obviamente, a gente vai trazer convidados. Tem já alguns convidados para vir. A gente vai falar um pouco mais sobre esses guardiões. Você vai sabendo um pouquinho mais de cada um deles. Mas, para antecipar para você, fica tranquilo. Porque, assim, tem guardião para falar sobre finanças. Tem guardião para falar sobre como é que a gente lida com a equipe dentro do salão. Tem guardião para falar sobre como é que a gente consegue trazer mais clientes para dentro do salão. Tem guardião para falar, meu Deus, como é que eu consigo separar ali a minha vida pessoal, financeira do salão. Então, assim, é muita coisa que já tem preparado. Mas, como eu disse, na hora certa, a gente entra em cada um desses temas. Beleza? Então, tela tá certo. E vamos gravar, inclusive, a tela do computador para mostrar isso para você, bonitinho. Você vai acompanhar tudo que a Fabi vai compartilhar conosco, certo? Ô, Fá, você tinha falado o seguinte... Vamos lá. Primeiro falando da ferramenta, esse então é o ChatGPT. A gente está acompanhando aqui pela tela, Isso. Talvez você não vai conseguir ver, mas você vai ver pela a imagem do computador, certo? Então vamos lá, vamos comentando em cima disso aí. Então, eu estou apresentando para vocês. Esse é o ChatGPT, mas a gente está falando agora com lembra do especialista? Lembro do especialista. Exato. Então ele é o nosso guardião e ele é focado na Lei do Salão Parceiro. Tá. Tá? Tudo que eu tiver de dúvida sobre pessoas, contratação, esse guardião, inclusive aquela pergunta que você me fez, como é que eu enxergo um guardião, alguém muito grande, alguém muito forte, alguém que tem um mega superpoder, esse é o guardião do Salão Parceiro, certo? Isso. Meu Deus, coisa boa. Então, assim, esse guardião, ele está abastecido, né? Ele tem as informações pertinentes a esse assunto. Legal. E ele vai poder nos amparar. Ele foi preparado Exatamente. com muita informação, com muitas coisas relacionadas ao assunto. Exato. Então, você falou uma coisa, e até para você começar a mostrar, olha que interessante o que a Fá está compartilhando. A gente pode ter acesso e pode fazer todo o protocolo via essa ferramenta de inteligência artificial. Beleza. Só que a Fá comentou uma coisa que foi muito interessante. Um advogado, que é o advogado. Então, o advogado, muitas das vezes, ele vai ter vários assuntos, né? Ele vai ali ter muitas coisas para decorrer. Diferentemente quando eu tenho um advogado especializado nesse setor, né? Então, esse guardião, ele é um colaborador, se eu posso chamar assim, que está à disposição, então, do gestor de salão, como você disse, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele já está com muito conhecimento relacionado
ao tema Salão Parceiro, certo? Exatamente. Fechou, então bora pra cima. Então vamos fazer uma simulação aqui. Vamos. Você comentou da menina lá, tipo, de 17 anos, tal, tudo. Podemos ir por essa linha? Podemos. Então vamos fazer uma pergunta para ele aqui, né? A gente vai ser bem específico, mas vamos perguntar para ele assim sobre qual a idade, né, que eu posso contratar via MEI, né? Que é o contrato que a gente vai ter dentro pessoa do parceiro? Jurídica, exatamente. Tá. Qual a idade que eu posso contratar via MEI? Ou seja, então uma pessoa colaborador. Um colaborador que eu vou colocar no salão, inclusive já existe essa questão do MEI, então ele tem que ser MEI. Exatamente. Então assim, ó, qual a idade mínima, tá? Que eu posso contratar via MEI um colaborador. Tá bom. Certo? Perfeito. Vamos ver o que ele vai dizer pra gente. Perfeito, vamos lá. Bom, já está respondendo. Exatamente. Então, ele fala que é importante atender às regras de legislação, né, da regulamentação do MEI. A idade mínima de contratação está sujeita a disposições previstas. Aí ele vai colocando aqui, ó, a idade mínima para a contratação de um trabalhador é de 16 anos. Essa é a regra geral para o início de qualquer relação de trabalho. Tá? Exceção para aprendiz. É possível contratar a partir de 14 anos, mas apenas na modalidade de contrato de aprendizado. Tá vendo aqui? Sim. Né? E aí ele fala também de trabalhos perigosos, insalubres. Certo. Então, a gente precisa sempre ver que tipo de vaga, né? Que tem dentro do salão. Exatamente. Ah, tá. Tem isso também. Então o salão pode ter lá uma vaga de manicure, uma vaga de cabeleireiro, ou uma vaga para o escritório. Aí isso vai diversificando, certo? Mais ou menos isso? Isso. Aí eu estou perguntando aqui, tá, mas o contrato da lei do salão parceiro, ele pode ser aplicado a alguém que tem 16 anos? Porque ele falou que poderia ser ali. Ah, legal. E vamos aí ver. Estou reforçando e ele está me respondendo. Olha, que legal. Não. A lei do salão parceiro, e aí ele menciona tem um número ali. Exatamente, o número da lei não pode ser aplicado a alguém com 16 anos. Isso ocorre porque a legislação exige que a relação entre o salão e o profissional parceiro seja firmada por meio de um contrato de natureza civil. Tá. Né? Então, ele vem aqui. Quais são os requisitos? Capacidade civil plena. Tá vendo? Ó, pessoas com 16 e 17 anos são consideradas relativamente incapazes. Olha só. Então, assim, com certeza aqui ele está falando da maioridade. Sim. Que deveria ser, tá vendo? Ó, ele fala que com 18 anos. Exatamente, 16 e 17 anos são consideradas relativamente incapazes, né? Mas para esse modelo, não incapaz como pessoa, mas incapaz de ter para esse contrato. Modelo de contrato de salão parceiro. Exatamente. E legal então, que ele está falando embaixo também sobre para quem cabe, né? Já meti o olho ali, já estou vendo um pouquinho. Exatamente. Então, imagina que você está querendo contratar, sei lá, alguém que está chegando de repente, para a vaga de auxiliar de limpeza dentro do salão. Tá. Eu gostaria que a pessoa fosse dentro dessa lei. Fosse um contrato de trabalho MEI. Não pode. Então, ele já está dizendo, a lei do salão parceiro prevê que o profissional parceiro, cabeleireiro, barbeiro, esteticista... Olha, esteticista também. Também. Atue como um prestador de serviço autônomo, né? Com CNPJ próprio. No entanto, menores de 18 anos não podem formalizar um MEI, o que inviabiliza a aplicação do contrato de parceria. Pronto, então se eu tivesse agora com uma pessoa de 18 anos no salão e eu gostaria de trazê-la como parceira, se ela é menor de 18 anos, então já está aqui o nosso guardião da lei parceiro nos orientando que se eu fizer qualquer coisa relacionada, não tem como ser dentro do salão parceiro, porque ela tem menos de 18 anos, então não cabe, é isso? Exatamente. Então, assim, isso tudo, o que a gente consegue entender, óbvio, tem outras milhões de perguntas sobre o assunto que a gente vive todos os dias e que a gente tem dúvidas, né? Então, que a gente pode ganhar tempo, que a gente pode estar orientado por um especialista, né? Sim. Óbvio, uma coisa substitui a outra. Ninguém aqui está dizendo que nada substitui ninguém. Sim, né? Então, claro. por exemplo, se você tem condições de ter um advogado, né, para prestar serviço para você,
perfeito. Por exemplo, nós temos esse advogado, sim. mas independente disso, a gente consulta, porque assim você já chega com outro nível de consciência também conversando com o seu advogado. Até né? talvez para preparar a pessoa, né, Fá? Você falou de outro nível de consciência, quando você está dando uma informação já embasada, a pessoa do outro lado também consegue lidar. Agora, obviamente que talvez não é a realidade de você aí que está em algum lugar do Brasil nos ouvindo, nos assistindo, e que se de repente não tem essa acessibilidade, como a Fá bem compartilhou, está aqui a possibilidade de ter uma ferramenta de inteligência artificial. E eu tinha até colocado, Fá, por exemplo, hoje então, você tinha comentado, voltando um pouquinho atrás, sobre a usabilidade do ChatGPT. Então, tem a versão paga e tem a versão gratuita. Então, se qualquer lugar que eu estiver no Brasil, mesmo que eu queira começar com uma versão gratuita, eu consigo ter acesso, eu consigo ter ela, eu consigo baixar, posso baixar no celular, precisa de um computador para poder usar, como é que funciona isso? Não, hoje o ChatGPT já tem um próprio aplicativo, então a gente consegue pela Apple Store ou pela Android também, na loja, fazer o download do aplicativo. E ter super usual. Essa ferramenta de inteligência artificial para nos ajudar. Então tá. E a aplicação dela, obviamente, como exemplo mostrado que a gente está aqui já aplicado, mas saindo um pouquinho disso, né, mais devagando, viajando um pouquinho aqui nas informações, a aplicação para todo e qualquer outro setor, a gente também vai conseguir trazer essa ferramenta de inteligência artificial para nos ajudar. Sim. Então, a pessoa precisa pensar em qualquer outra coisa. A gente tem que pensar hoje, dentro desse projeto, que o know-how hoje, né, que hoje a gente traz de salão de beleza, toda essa educação e esse treinamento para os guardiões, essa é a nossa missão hoje. Uau. Trazer toda essa bagagem, treinando os guardiões para que eles possam dar a melhor resposta possível para todos os gestores do Brasil todo. Cara, eu quero reforçar, gostei do que você falou. Então, de fato, é uma verdade. A gente aqui está debruçado sobre isso. Nós queremos muito, muito. E estávamos extremamente felizes, né? Até compartilhando um pouco com vocês sobre a entrada da inteligência artificial dentro do nosso setor. E a gente conseguiu entender que, com o conhecimento que a gente tem, com o que a gente tem hoje, não só de conhecimento prático, aplicável, mas também de conhecimento do mercado, né? Mercadologicamente falando, de pessoas, e o quanto a gente consegue reunir tanta informação bacana e centralizar ela em um lugar, né? Então, ainda que você, por exemplo, não tenha acesso, não tenha entrado aí, como eu falei, na lista de espera do material que a gente tem futuramente, e de novo, a gente não está aqui vendendo nada para você, porque aqui não é o lugar, não é a hora, mas você pode usar essa ferramenta. Você também, em qualquer lugar do país, aonde você esteja, você pode acessar essa ferramenta que a gente acabou de compartilhar com você e, de fato, abrir a mente, né, Fá? Começar a olhar para o negócio dele, da beleza, de tal forma que ele não está sozinho. Porque talvez eu acredito que tenha pessoas que estão nos acompanhando que vivem fechando no vermelho, ou então não consegue pessoas para estar ao lado dele, para trabalhar. Muitas vezes a gente sabe que o salão foi um sonho. Sim, né? sim. E talvez você não se preparou para esse sonho. Verdade. E aí esse sonho pode desmoronar a qualquer momento. É verdade. Então, que tal, né? Se a gente tem hoje a possibilidade de ter um colaborador, um amigo ou com superpoder para nos ajudar 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aí o nosso negócio pode voar, né? Tá certo. Então, eu concordo plenamente com o que a Fá compartilhou. De mais uma vez eu reforço, que dica legal. Inclusive, falar para você que está nos ouvindo, esse é o episódio, se eu não me engano, número 7. Nós vamos ter aí o episódio número 8, número 9, número 10. Nós vamos reforçar muito sobre isso, né, Fá? Como as pessoas conseguem utilizar a inteligência artificial dentro do nosso setor. Sobretudo, como eu falei no começo, o nosso assunto é esse macro-universo, né, da beleza, mas hoje a gente entendeu que a inteligência artificial ela está vindo e ela pode ajudar demais os negócios, os donos, a melhorar em todos os setores, né, Fá? Não é um ponto específico, né? Esse é o nosso objetivo. E a gente tem treinado os nossos guardiões, né? Ai, quanta coisa legal que está acontecendo. A gente tem treinado os nossos guardiões, somos usuários dos nossos guardiões. Sim, no campo de batalha. A gente está ali no dia a dia no campo de batalha. A gente também precisa desse amigo, desse superpoder, desse guardião, e é Sim, isso. Tá certo. E aí a gente deixa mais para falar dos outros guardiões. Nos próximos episódios. Se você gostou desse tema, dessa dica de usar a inteligência artificial
dentro do seu negócio da beleza, deixa-nos saber, faz um comentário, fala pra gente. Inclusive se você já usa, de repente você já usa a inteligência artificial no seu negócio, não é fácil. Se você já usa, compartilha aqui com a gente, já faça o uso. E se você faz uso de alguma outra inteligência artificial, compartilha aqui com a gente também, fala pra gente, comenta. Se você está gostando, se você gostou desse episódio, gostou dessa dica, deixa também aqui o seu like, classifica a gente, porque a gente vai ficar muito feliz também. Agora, sobretudo, se você entende que tem alguém, algum amigo que é dono de um negócio da beleza, que está passando por dificuldades, que precisa de ajuda, manda esse episódio para ele, manda o link desse episódio, porque com toda certeza... Se você não sabe como ajudar, o guardião sabe, né? Perfeito, eu acho que esse é o hashtag. Se você não sabe como ajudar, o guardião sabe. Gostei. Então tá aí. Se você não sabe, um dos guardiões sabe como ajudar. Tenho certeza que o seu amigo vai agradecer demais. Então, feito esse recado, vamos deixar no momento final alguma indicação. Não sei se de repente uma indicação de alguma leitura ou uma indicação de alguma coisa que você esteja assistindo ou então, e aí te pegando de surpresa, que isso é sempre legal também, ou então de repente alguma indicação para ele de algum lugar que você visitou, que você queira ir, deixou de ir. Vamos fazer, eu vou aproveitar e eu vou fazer talvez aqui primeiramente a minha indicação. Eu não sei se já falei disso de algum outro episódio. Eu estou lendo agora um livro que é o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. Então, vou deixar aqui uma dica de uma leitura. A leitura é O Jeito Disney de Encantar Clientes. Esse livro, gente, é um livro que, inclusive, ele não trata os clientes que vão lá com o nome cliente. Ele trata-os como convidados. Então, talvez pode ter uma dica para você, em vez de chamar os seus clientes dentro do seu salão, dentro da sua barbearia ou dentro da sua clínica estética, não chame de clientes, mas os chame de convidados. Quer entender mais sobre isso? A minha dica é a leitura desse livro, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para você. Agora, a dica pode ser também, de repente, um restaurante, um lugar diferente que você foi, um café diferente que você foi. O que você pensa e poderia deixar como dica para eles? Exatamente, falou café, eu já pensei nessa dica maravilhosa. Mais ou menos tem a ver. Mais ou menos tem a ver, mais ou menos tem a ver. Vou falar de inteligência artificial. Ah, melhor do que tudo. É um aplicativo, né, que eu conheci, muito incrível. Você fotografa o seu prato de comida e ele vai te dar quantas calorias tem. Uau! É isso aí. Só fotografar e aí ele fala quantas calorias tem. Bom, dá para mais ou menos entender que a Fá deve estar num momento ali super fitness, cuidando ali e tal, alcançando algumas metas. Mas gostei da dica. Qual que é o aplicativo? Você lembra? Mais ou menos não? Colocar no Google lá, aplicativo que tira foto do prato. Ela faz a contagem de calorias. Que faz contagem de caloria. Então isso tá aí, então. Então é isso. A inteligência artificial está vindo para melhorar a nossa vida em todas as áreas. Perfeito. Então, se você gostou, deixa seu like mais uma vez, manda o seu compartilhar e nós vamos ficar por aqui. Mas tá tão rápido esse episódio, não tá? Beijo, tchau. Beijão, tchau. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.